Bom dia, bom dia. Então, vamos falar sobre carnaval. E o carnaval é uma coisa muito antiga, muito interessante, muito maravilhosa. E fizeram várias perguntas aqui. Ai, não estão, as perguntas de ontem não apareceram aqui. Olá, Lux. Gente, fizeram tantas perguntas e não estão aparecendo no caixinha de perguntas. Mas eu tenho aqui no outro telefone. É... Tenho aqui no outro telefone, eu estava olhando agora. Cadê? Eu posso ir falando mais ou menos do que eu lembrei aqui. Perfeito. Estamos só aqui, maravilhosos, nesse carnaval. Vamos falar então. Perguntaram se eu sei da história do carnaval, né? O carnaval tem várias histórias, são muitas histórias, né? Eu fiz essa matéria com o Felipe Ferreira, que é um grande pesquisador de carnaval que dá lá na UERJ, e eles falavam muito sobre carnaval. A matéria era sobre cultura popular, mas a gente falava muito de carnaval porque é a especialidade do Felipe. Ele tem um livro ótimo também, que eu não li o inteiro, mas é um livro sobre a história do carnaval do Brasil, que, enfim, é inspirado nas tradições europeias, né, mas se mescla aí no caldeirão que sempre aconteceu no Brasil. Mas o carnaval, apesar de ser uma data católica, ele traz para ele, né, traz para dentro do carnaval muitas coisas que são muito anteriores, né? Os rituais pagãos e muitas coisas que aconteciam em vários lugares, e que a igreja tinha colocado um pouco para fora, né? A igreja católica, assim como as outras religiões dos livros, né? O judaísmo, o islamismo, eles tendem a fazer essa divisão muito dura, né? Entre corpo e espírito. Eu falei um pouco ontem no Stories, né? O corpo, então, é colocado em segundo plano em relação a alguma coisa que é superior. E essa mesma polaridade se estende pela vida, né? Se estende por várias coisas, né? Então a palavra é mais importante que a imagem, né? Tudo que é mais mental é mais importante do que o emocional. Tudo que é, então tem essa supervalorização do etérico, né, e do espiritual, e uma pouca valorização do físico. Então tem isso, e aí com isso que acontece? Todos os rituais cristãos, propriamente, eles tendem a ser limpos e puros e tal, e não mexe, não toca e não tal. Só que essa visceralidade é necessária, né? É necessária em todos os tempos, mas era necessário também na Idade Média, quando estavam sendo perseguidos os rituais, as festividades, e, enfim, rituais para outras deidades, ou não importa. É, não importa. Aqui a luz está me corrigindo que no judaísmo hoje em dia o corpo é mais importante. Houve a inversão dos polos. Pode ser. Eu não sou um especialista em judaísmo, nem em carnaval, mas enfim, estudei um pouco de carnaval. Mas o que me interessa nisso é a minha experiência, né? Minha experiência como brincante de carnaval, né? Essa experiência de que você dançar e você cantar já é uma experiência de alteração de consciência, né? Uma experiência xamânica de relação direta com o que a gente pode chamar de divino, talvez, né? Então, uma experiência de quando a gente vai estudar rituais e como se faz um ritual, a gente entende que o carnaval é sim um ritual, né? Claro que algumas pessoas podem levar mais a sério ou menos a sério, mas o carnaval é um ritual, né? Voltando para aquela definição de ritual do Turner, né? O Turner é um grande antropólogo. O ritual é uma passagem. O ritual é um espaço entre duas coisas. É um parêntese, se você quiser assim. E aí tem os ritos de passagem que são momentos de transformação. Então você tem a pessoa é criança e depois a pessoa é adulta. E entre uma coisa e outra tem um rito de passagem. Ou a pessoa é um leigo e vai ser um religioso. Então tem um rito de passagem no meio. Nesse rito de passagem, que às vezes dura algumas horas, às vezes dura dias, né? Se você pegar os chavantes, eles têm rituais longuíssimos, de meses, preparativos tudo isso vai trabalhando para que simbolicamente as coisas mudem. Mas aí quando eu falo simbolicamente, as pessoas já acham que não é de verdade. Não, a gente vive um mundo simbólico. A gente vive um mundo totalmente simbólico. Então o que é
eu estou chamando de simbólico aqui. Então, por exemplo, um diploma é simbólico, né? Então eu fiz uma graduação, tenho um diploma. Isso é simbólico. Isso não simboliza ali uma experiência, simboliza um status, né? Quando tem um casamento, o casamento também é simbólico. É um contrato simbólico, um contrato invisível. O dinheiro é simbólico, né? Então tudo é simbólico. Então a gente atribui valor a uma coisa porque a gente, metaforicamente, a gente fala, isso vale como se... E a gente vai trocar esse dinheiro por outras coisas. Então, quando eu falo num ritual simbólico, o carnaval tem uma intensidade, a capacidade de transformação real que um evento simbólico tem é muito grande, né? Então, quando a gente pensa que os rituais não sempre existiram, né? Os rituais estão sempre sendo criados. O ritual que a gente tem hoje de carnaval é muito recente, né? É o quê? Dos anos 30, 50, começou a escola de samba é anos 30. A festividade, como a gente tem hoje, está sempre mudando, né? Se você pensar o carnaval, não sei, no Rio de Janeiro há 10 anos atrás, era diferente do carnaval do Rio de Janeiro ano passado, esse ano também foi diferente. Mas tem um pouco de uma eterna atualização. O ritual está sempre sendo atualizado, é como se tivesse alguma parte que é estrutural, então a gente determina que acontece alguma coisa, né? Então vai acontecer alguma coisa, isso é o roteiro da sua performance, o roteiro do seu ritual, ou a liturgia do seu ritual. Então isso é estrutura. E além disso tem alguma coisa que é imaterial, que acontece por dentro de você. Tá? Então essa transformação acontece por dentro das pessoas, no simbólico, e a gente tem a nossa constituição simbólica, ela está arraigada no nosso inconsciente. Então tudo que a gente faz depende desses acordos simbólicos que a gente tem. O contexto ligado ao tempo. Isso, exatamente. O tempo que a gente está vivendo, o nosso momento de vida, está tudo super conectado com o nosso inconsciente. A gente não tem um inconsciente guardado ali só para atrapalhar a gente. O nosso consciente é tudo, né? Quando a gente está vivendo, a gente está incessantemente alimentando o nosso consciente e também modificando ele, né? Então, quando a gente faz um ritual, um rito de passagem, a gente está modificando o status que a gente tem para a gente mesmo. A gente está modificando o nosso inconsciente, né? Então, se a gente combina que por alguns dias a gente pode ser o que a gente quiser, ou a gente pode dançar na rua, a gente pode cantar, ou a gente pode fazer coisas que não seriam socialmente aceitas, né? E no início do carnaval tinha aquelas... pode chamar de ritual, né? De jogar água nas pessoas, ou até de jogar coisas fedidas nas pessoas. Tinha um ritual de extrapolar, de expressar alguma coisa. Então, o que está acontecendo simbolicamente? Né? Por trás disso. A gente tem que ler por trás das metáforas o que está acontecendo. Né? Por trás do... A gente cria uma imagem pra gente, né? E essa imagem, o que ela está querendo dizer? Vou pegar as outras perguntas aqui, porque tinham várias perguntas legais. E eu já não sei mais onde estão, melhores do que as que eu estou respondendo. Se vocês estão aqui ao vivo, então nesse carnaval bonito, querendo falar coisas e perguntar coisas, por favor, expurgo é uma palavra ótima, né? Essas rituais de, sei lá, de botar para fora os demônios mesmo, de catarse, né? A catarse, essa palavra vem lá do Aristóteles, né? Vem lá de uma propriedade que Aristóteles viu no teatro de trabalhar as emoções coletivas e trazer à tona e curar as emoções coletivas. Então isso não é uma ideia que eu estou trazendo nova, né? Tipo, poderia ser que o carnaval tenha algum efeito. Tem um efeito. E se você tiver uma intenção clara, tem um efeito ainda maior. Vou pegar aqui as perguntas que estão nos stories aqui no outro telefone. Senão eu vou me perder no maravilhoso... Essa aqui, não era essa aqui, ó? Perguntas sobre ritual e carnaval. Se o ritual é cristão ou pagão, né? Então, o carnaval que a gente tem, o nome vem disso, né? O nome vem de tirar a carne, né? Então, você a partir do carnaval, você vai ter a quaresma, então você vai ter que ficar sem carne. Então, o carnaval é aquele momento, despedida da carne, né? Para botar para fora tem que trazer à tona. Acho que o carnaval é isso em essência, tem que trazer à tona. Então trazer à tona o que está no inconsciente
para poder transformar. Não só no carnaval, né? Sempre que você faz uma terapia, sempre que você faz um trabalho, você traz à tona para poder transformar. E aí, dependendo da sua intenção, pode ser mais curativo, pode ser mais de alívio, né? De você liberar coisas, ou pode ser de investigação. Eu lembro de sair em alguns carnavais e dançar por muitas horas, você vai chegando num estado de êxtase. O que é o êxtase? O êxtase é uma das definições de xamanismo, é a arte do êxtase, né? Então, essa relação direta com o divino, você através de modificar o seu corpo, de você chegar no êxtase, e o êxtase é comumente acessado através da fisicalidade, através do corpo. Então, o êxtase chega ao espiritual, e o espiritual transforma a realidade. A gente está aí, então, e essa definição entre cristão e pagão, né, parece que é entre sagrado e profano, né? Como se o pagão não fosse sagrado, né? Quando a gente fala pagão, a gente está falando de uma espiritualidade também xamânica, né? De relação direta, né? De relação direta com o divino. Então, quando você faz um sacrifício, ou quando você faz uma festividade, ou quando você encena uma história de uma deusa, de um deus, você está tendo acesso direto ao espírito, tendo acesso direto a essa deidade. E nisso você está transformando as energias, né? Isso é tão espiritual quanto você parar para meditar ou quando você parar para rezar, né? Nessa concepção dessa relação anímica, né? Com o mundo. Então tudo tem alma, as coisas têm alma, as coisas têm os seus espíritos de cada coisa, né? Então, se você trata o mundo assim, se você entende o mundo assim, você não pode deixar de perceber que tá no carnaval, tá se fantasiando e tal, tem esse efeito, e pode ter esse efeito, talvez. Tá todas as portas batendo aqui. Enfim, deixa pra lá. Só o movimento, disse Renan. Perfeito, o movimento da alma. E aí alguém me perguntou o que isso tinha a ver com tarô. Que ritual e carnaval? Por que no meio dessa história de tarô resolvi falar de carnaval? Curiosamente, o êxtase se dá no corpo. Exatamente, o êxtase é uma experiência corporal de estado alterado de consciência. Então, e esse estado alterado de consciência é, em dezenas, centenas de culturas, associado à espiritualidade, associado ao encontro com a deidade, ao encontro com o divino. Então, o que a gente tem hoje é uma sociedade muito pobre em rituais. É uma sociedade em que a gente tem pouquíssimos espaços de extravasar coisas que não sejam da mente lógica, da mente racional. Então, meio que afunila, né, no carnaval, né, como se tivesse acumulado e precisasse botar para fora, né? Mas o ideal seria ter isso com mais frequência, né? Fazer um carnaval todo mês, fazer algum trabalho com mais frequência, né? Para isso poder, e se você trabalha com arte, com dança, você sente essa necessidade de frequentemente, não uma vez por ano, né? Uma vez por ano são as festas da colheita, são as festas do solstício, sei lá, tem aquela coisa de... Mas esse contato com o divino tem que ser mais cotidiano, tem que ser mais familiar, né? O divino tem que ficar mais familiar da gente. E o que isso tem a ver com o tarô, né? O tarô também é linguagem simbólica. O tarô é linguagem simbólica de imagem, né? Eu faço muito essa relação, e no meu doutorado tem muito essa relação, né? Porque eu falo de acessos a essa magia, acessos ao mundo da mente profunda. Você pode acessar pela imagem, né? E aí o tarô é um acesso aos arquétipos, é o acesso à nossa mente profunda pela imagem. E o ritual é um acesso a esse mesmo universo pela ação, né? É o mesmo universo que a gente tem quando a gente sonha, é o mesmo universo que a gente tem quando a gente imagina, fabula coisas, né? É esse universo da mente profunda, esse universo onde as coisas se misturam, onde as coisas se atravessam. A gente pode trazer informações de outras gerações, ou pode trazer informações de outros mundos, né? Então, o tarô não tem diretamente a ver com isso, né? No método Jodorowsky, que eu trabalho um pouco com o método Jodorowsky, que ele chama de metagenealogia psicomagia, né? A psicomagia é um certo sistema para criar rituais pessoais, criativos.
E a metagenealogia é um pouco um estudo da árvore genealógica, e o Jodorowsky junta essas coisas. E aí então ele receita psicomagias, né, que são rituais, para as pessoas a partir de um estudo da árvore genealógica e do tarô, né? Ele usa o tarô para conseguir acessar, às vezes, informações que não estão disponíveis conscientemente. Então, através da conversa e do tarô, que o tarô vai trazendo, ele vai acessando essas coisas. Então, e se você vai sei lá, em tarólogos, cartomantes tradicionais, muitas vezes vão te orientar, né, ao pequeno ritual, a uma pequena simpatia, que é outro nome para ritual, né? O que é simpatia? Olha só, o que é uma simpatia? Simpatia é uma ação simbólica. Então, é só uma outra maneira de dizer, né? Então, uma ação simbólica que é um pequeno ritual com uma certa intenção de transformar alguma coisa. Então, quando você vai no cartomante, ela identifica em você uma questão e ela te orienta, ó, vamos fazer aqui um trabalho, né? Vamos fazer aqui toma um banho dessas ervas aqui, ou acende uma vela para tal entidade, ou faz... O que ela está propondo ali? Ela está propondo uma ação mágica, né? Dentro de um repertório imagético, iconográfico, cultural específico, né? O Jodorowsky faz a mesma coisa, né? Só que com o repertório imagético dele, né? Quando eu oriento uma psicomagia, eu tento trazer das pessoas quais são as imagens que fazem sentido para elas, né? Quais elementos, quais símbolos ressoam mais nelas, né? E o símbolo ele é muito flexível, né? O símbolo ele pode ter muitas caras, né? Você tem um símbolo para aliança, por exemplo. Por que eu chamei de aliança? As portas batendo. A aliança é uma ligação, pode ser um símbolo pequeno, né? Uma aliança é entre duas pessoas, você troca alianças com alguém. Você pode fazer isso fisicamente, como um ritual, você pode fazer isso com bonecos, você pode fazer isso com um símbolo desenhado que você entrega para alguém. Você tem 1000 acessos possíveis ao mesmo símbolo, né? Ou 1000 símbolos possíveis para um mesmo arquétipo. Então, quando a gente faz uma simpatia, que às vezes, né, o que acontece é alguém que não faz parte de um universo cultural e recebe uma simpatia ali de uma curandeira e não entende o que significa aqueles símbolos, né? Aqueles símbolos às vezes vão estar falando diretamente ao inconsciente da pessoa. Ou às vezes a pessoa são símbolos, às vezes porque os símbolos eles têm muitas camadas também, né? Isso é muito interessante. Os símbolos têm muitas camadas. Tem uma camada que é de ação direta, então uma cor, ela reverbera, né? Uma ação, muitas vezes ela reverbera no inconsciente muito profundo. Então, às vezes a gente vê uma obra de arte, sei lá, ou um ritual qualquer, e a gente se conecta àquilo ali por essas ligações arquetípicas. E outras vezes não, outras vezes o ritual já é mais convencionalizado e a gente não consegue acessar aquilo de primeiro. Mas mesmo as convenções, elas vão estar alimentadas e conectadas com alguma outra coisa. Que seja... que seja ancestral, né? Que seja física, né? Tudo bem? Vocês estão aí? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Vou pegar outras perguntas que fizeram aqui. Via fogueira, como está o carnaval em Terraúna? Tem algumas poucas pessoas aqui, Terraúna está fechada para visitantes. Terraúna, não sei, enfim, se vocês conhecem, onde eu moro aqui no Minas Gerais, na Ecovila. A gente tem uma residência artística, a gente tem um centro de vivências, mas o centro de vivência é muito coletivo, sabe? É tipo cozinha coletiva, banheiro coletivo, quarto coletivo. Então, acaba que nesse contexto que a gente está sanitário, a gente não tem muitos lugares adequados para receber pessoas, ou principalmente diminui muito o número de pessoas que a gente pode receber. Mas estão pessoas ótimas aqui, cantamos na fogueira ontem. Light também, fomos mais cedo, mas música e fogueira sempre é bom, né? Se eu gosto de carnaval, adoro carnaval. Qualquer lugar que possa dançar e cantar, eu tô dentro. Né? Alguém que falou dos judeus da sinagoga, eu fui na sinagoga uma vez e estavam cantando, dançando, achei ótimo. Cantei também em hebraico, sem saber. Achei demais. Acho que sempre que puder cantar e dançar... Onde entra o Dionísio no carnaval? Quem perguntou isso? Dionísio no carnaval. Dionísio, né?
Enfim, eu acho que muitas vezes se remete a Dionísio como esse deus da festa, esse deus, né, o Baco, né, romano, da bebida e tal, então é uma inspiração. E eu tenho uma ideia de que essas imagens arquetípicas elas não ficam ultrapassadas, né? Então, por mais que tenha uma diferença aí do culto a Baco, que é meio que perseguido e meio que vai entrando em decadência, todos os cultos aos deuses gregos vai entrando em decadência ali. No século 3, 4 já vai diminuindo muito. E o carnaval mesmo é de, sei lá, século 13, 14, né? 1500, 1600, talvez século 15, 16, enfim. Do formato que a gente tem hoje é século 17, né? Quando chega no Brasil e começa a ter essas festividades, baile de máscara, cortejo. Mas tem coisas similares muito anteriores. Mas é como tem um teórico que fala sobre a sobrevivência das imagens, né? Como se as imagens não morressem. Os deuses, quando tem o Renascimento, né? O chamado Renascimento, ali em 1500, 1600, eles estão ali trazendo à tona aquele imaginário greco-romano e tal, mas é como que aquelas imagens nunca tivessem morrido. É como que aquelas imagens e aqueles arquétipos que representam a mitologia antiga, né? Greco-romana, não tivessem morrido, tivessem ficado ali. E o cristianismo, ele luta muito contra os princípios pagãos, mas ele vai absorvendo, e quando a gente chega no século XII, a gente tem a maior parte dos elementos que a gente pode chamar assim de uma cultura pagã, né? Incorporados, né? As procissões voltam a acontecer, o culto às imagens, por mais que sejam negados, sim, são culto às imagens. Quando você começa a fazer escultura de santo e levar o santo para passear pela cidade, aquilo ali é um culto semelhante aos cultos às deidades personalizadas, né, dos deuses gregos. Então, os santos, eles tomam o lugar das deidades, enfim, dos deuses, né, dos panteões. Então, Dionísio vai ressurgir muitas vezes, aquele deus que sempre renasce, mas todos os deuses renascem, né? Então, por mais que a gente negue a existência dessas entidades, você não precisa acreditar nelas, mas no nosso inconsciente faz sentido pra gente personificar a natureza, né? Personificar, tem um deus da floresta, tem um deus do ar, tem um deus do vento, tem um deus do mar. Todas essas deusas e deuses, eles fazem sentido pra gente, porque a gente se vê no mundo. O mundo é um espelho da gente. Então, tudo que a gente vê no mundo é um espelho. Então, a gente quer ver a si mesmo. Então, para a gente conseguir conversar com nós mesmos, a gente se olha no mundo. Então, a gente se olha nos deuses. E através disso, a gente vai construindo aí uma mitologia, né? Pessoal, pelo menos. E essa mitologia pessoal vai reverberando uma mitologia familiar, coletiva, da sua tribo, da sua nação, enfim, e universal, se você quiser. Mas são através desse espelhamento, né? De você se ver na árvore, você vê a árvore e entende que a árvore é como uma pessoa que cresce para cima, que tem os braços. A gente se olha num animal e entende que a gente é como um animal. A gente se olha na pedra e percebe que a gente tem uma substância de pedra. A gente se olha nas nuvens e percebe que os nossos pensamentos são como as nuvens que se modificam. A gente olha as águas do rio e percebe que a gente é um jorro de água. Então a gente se espelha, né? Então essa capacidade de criar metáforas é a capacidade de se espelhar, né? E começa com a gente mesmo, a gente se vendo nas coisas. Depois a gente começa a ver coisas, analogias, né? Situações análogas a outras situações. Comportamentos de animais análogos a comportamentos humanos. Então isso vai assim infinitamente. Se você sabe da história do carnaval, eu estou falando nisso, né? Foi mais que eu comecei. Mas sim, sei um pouco. Recomendei o livro do Felipe Ferreira, que se não me engano é... Como é? Tantos carnavais. Eu vou botar aqui depois, eu vou publicar o livro do Felipe Ferreira, que é a história do carnaval no Brasil, que é bem interessante. O Felipe Ferreira é especialista em carnaval carioca, né? Escola de samba e tal, mas ele fala um pouco dessa... alguém me perguntou do curso. Então, estão com 2 cursos abertos, né? Tem o do Parque Lage, que é o Arte Cura,
que tem a ver com isso. O programa do Arte Cura é ritual, como fazer um ritual. Eu uso o método da Anna Halprin e o método do Jodorowsky para entender como fazer um ritual. E aí depois eu vou falar do poder da imagem, do poder da palavra e como que a gente usa essas coisas no ritual. É um curso bem para artista, né? Bem para criação de mitologia pessoal, para você aplicar isso na sua produção. Mas todo mundo é artista no fundo, né? Então você trabalhar os seus elementos emocionais pessoais para... ou ao contrário, né? Você trabalhar os elementos artísticos para chegar na sua evolução pessoal, ou trabalhar os seus elementos pessoais para chegar numa obra artística, né? Eu acho que esse caminho para o artista é de duas voltas, né? Muitas vezes a gente vê um certo ritual aplicado, né? Uma arte aplicada, no sentido de que as pessoas querem se... Tem os dois caminhos, né? Mas tem gente que quer se apropriar das coisas dos rituais, das coisas religiosas para fazer uma obra de arte, e tem gente que quer se apropriar um pouco de uma certa linguagem corporal para fazer o ritual. Eu acho que as duas coisas são interessantes e esse diálogo entre essas duas coisas são muito interessantes. Por isso que eu chamo o canal de Artista Mago, né? Porque todo artista tem um pouco de xamã. E se você olhar as culturas, todas as culturas, né, tradicionais, são muito próximas dessas figuras. A figura que cura, né, o pajé e tal, a figura que que cuida das cerimônias, né, o mestre de cerimônias, né, e o que cria as imagens religiosas, os totens, seja os artesanatos religiosos, né, a produção material e a produção imaterial, imagética, estão muito associadas, né? A pessoa que sonha, que tem as visões do que deve ser feito espiritualmente, e a pessoa que cria imagens, cria novos grafismos, o que geralmente estão associadas essas duas pessoas. Não é comum você ter, né? Porque tem dissociações. Às vezes junta também com a figura de poder, né? O líder religioso, espiritual é também o líder da tribo, né? Mas é mais comum associar o curandeiro e o artista, né? O xamã, o mestre de cerimônia e o artista. Mais até, eu acho, posso estar chutando errado aqui, do que o poder e o religioso. Às vezes, a separação de um poder mais material, principalmente nas culturas mais masculinas, né? Que tem a separação do poder material, do poder espiritual, mas esse equilíbrio entre elas, estou fazendo grandes generalizações, né? Posso estar falando bobagem, os antropólogos me perdoem os antropólogos, mas essa associação do artista com o xamã é indiscutível, está sempre presente, né? Então, por que hoje a gente tem essa dissociação, né? E quando eu começo a colocar elementos mais espirituais, eu já começo a ser colocado, não, mas aí já não é performance, está fazendo um ritual de verdade. Gente, se a arte não pode ser um ritual de verdade, o que a arte pode ser, né? Sei lá. Perguntas, quem está aqui ao vivo entrou agora, caiu de paraquedas, quer perguntar alguma coisa? Quem está aqui... Eu estou falando de carnaval, porque afinal hoje é carnaval. Estou falando de tarô, porque afinal sempre é bom falar de tarô. E eu estou falando desse... alguém falou do curso, né? São 2 cursos, né? Na verdade são 3 cursos, mas 2 cursos. Esse para artistas, para como fazer ritual, que é o Arte Cura, que eu não... É do Parque Lage, o curso, né? Eu sou só professor, então as inscrições, informações, é tudo lá na página do Parque Lage. Eu coloquei o link do programa do curso no meu Instagram. E o curso que vai começar semana que vem, que é essa introdução ao tarô criativo, que é como se fosse a aula aberta do meu curso, que é meio uma formação, né? O curso Arte do Tarô é uma formação em que a gente cria o nosso próprio oráculo, um baralho, né? Um conjunto de cartas com a nossa mitologia pessoal. E através do entendimento de que isso é possível, de fazer esse baralho, fazer a sua mitologia pessoal se transformar num oráculo, é que a gente estuda o tarô depois, né? Então depois a gente vai entender o funcionamento do oráculo para depois acessar outros oráculos, né? Eu tenho um módulo lá sobre o tarô de Marselha e aí esse curso é diferente, né? Tem a parte ao vivo, né? A gente tem um encontro semanal e tem uma parte gravada. Então eu consigo colocar toda a parte de eu falando sozinho, gravada, para na hora que a gente está se encontrando fazer as vivências. Eu tenho conseguido fazer meditações, oráculos e outras coisas no Zoom.
tem sido muito interessante usar essa ferramenta do Zoom, e o Zoom tem a possibilidade de salas simultâneas, então a gente consegue fazer muitos exercícios de dupla e de grupo. E tanto no do tarô quanto da cura, a gente tem feito isso. Mas no tarô eu estou investindo muito em ter essa parte de vídeo, para eu não ter que ficar repetindo as mesmas teorias muitas vezes, né? Também. Mas, e para aproveitar o tempo ao vivo, o tempo sincrônico, que o pessoal chama, né? O sincrônico, para fazer as atividades práticas e tal. E aí, para esse curso, vão ser 7 lives, né? O curso que é gratuito. São 7 lives, em que cada dia a gente vai experimentar uma das coisas que eu acho importantes para esse entendimento do que é o oráculo, né? Primeiro, o entendimento da sincronicidade, de que as coisas acontecem umas ao mesmo tempo que as outras, e esse ao mesmo tempo conversa. Falar de sonho, né? Porque o sonho é enfim, além de ser uma fonte inesgotável de inspiração para todas as culturas, é uma das coisas que eu me dediquei nos últimos anos a tentar entender e tentar fazer exercícios, né? E estudar como que eu posso me aprofundar no sonho. E o sonho, ele tem... Alguns teóricos dizem que o sonho é que ensina O sonho é que ensina a linguagem para a humanidade, né? Então se a gente começa a entrar nessa linguagem onírica, nessa linguagem metafórica, que hoje está muito associada à arte, né? Mas a gente está o tempo todo usando metáfora, está o tempo todo usando... porque é assim que a gente entende o mundo, né? É aquela coisa, de novo, do espelho, né? A gente se vê no mundo, a gente entende que o mundo é uma metáfora de nós mesmos, a gente só vê no mundo o que a gente vê dentro da gente mesmo. Então a gente lê o mundo e é lido através das nossas leituras de mundo, né? Então o oráculo é muito isso. Então a gente investigar o oráculo é a gente investigar a gente mesmo. Tá, mas então por que eu estava falando disso? Por causa da sequência do tarô criativo. Eu chamei de introdução ao tarô criativo, por mais que a gente não vá lidar com o tarô. Quando eu falo tarô, geralmente a gente está falando daquela sequência de 78 cartas, né? Não outros oráculos que também são cartas, não outros oráculos que não são cartas. Mas eu pego o tarô meio que como uma porta de entrada para isso. Para essa busca mais profunda e mais ancestral do oráculo. Porque não tem uma palavra isenta, né? Não sei, tem os puristas da linguagem, né, que falam, não, tarô é só aquilo, isso aqui já não é tarô, isso aqui já é outra coisa. Porque o oráculo também não é, né? O oráculo é o oráculo de Delfos lá, né? O oráculo é uma coisa bem, também culturalmente específica, que depois foi generalizado como xamã, né? O que é o xamã? Xamã é o responsável ali na cultura siberiana, né? Enfim, do norte asiática, né? Então ali na Sibéria tinha os xamãs, que eram essa figura central ali de mestre de cerimônias, curandeiro, artista, líder religioso e às vezes líder político ali das tribos da Sibéria. E aí pega essa ideia do que o xamã ali da Sibéria poderia ser um modelo para estudar todas as outras culturas antigas ou primitivas ou ancestrais, né? Melhor. Na época falavam primitivas, né? Mas então, o xamã então é uma construção também, né? Conceitual, né? Então, por que não a gente, hoje em dia, entender o que a gente faz também como um xamanismo? Entender os artistas como uns xamãs e entender que a gente pode acessar esse mesmo lugar que os ancestrais e as culturas tradicionais acessam, né? E que mesmo as culturas tradicionais estão sempre sendo recriadas, né? Então tem esse princípio ali que está aqui, onde a gente sustenta o oráculo, onde a gente sustenta o funcionamento do tarô, é o mesmo princípio que vai sustentar a nossa vida cotidiana. E se a gente se entende sobre ele, a gente está num processo terapêutico, se a gente quiser, ou num processo de autoconhecimento, se a gente quiser, ou num processo criativo, se esse é o nosso foco, né? Se o nosso foco é a criatividade, buscar essa conexão com a gente mesmo, com o nosso autoconhecimento, vai alimentar essa criatividade, né? Se a criatividade não é o nosso foco, mesmo assim, a gente, através da criatividade, consegue acessar lugares que você só absorvendo, né, de fora a cultura, porque a gente tem essa ideia, né, que cultura tem que ser aprendida, né, que você tem que ler, que você tem que estudar, que você tem que trazer de fora, e não é assim que as coisas funcionam. As coisas vêm de dentro, né, você tem que ver onde está aquilo em você, onde que aquilo ressoa em você, como que aquilo espelha em você, como que aquilo ali vai te levar mais longe. E aí, depois que você sente essa fome dentro, aí você pode se alimentar de livros, você pode se alimentar de imagens, de contextos e de tradições e tal, né?
Não sei, eu sou um pouco dessa linha do freestyle, né? Do xamanismo freestyle. Dessa possibilidade da gente de criar, né? De criar coisas, de inventar coisas. E isso ser curativo, isso ser oracular, isso ser conexão espiritual. Não precisar que alguém te diga qual é o pé que tem que estar primeiro, né? Qual coisa. Respeito, né? Quem segue uma linha específica, mas eu acho que não. A gente está num ponto da sociedade, do mundo, em que a gente não precisa mais ficar ligado tanto nas convenções. A gente pode ir direto na essência, é muito mais rápido, muito mais efetivo. Né? Eu penso assim, o processo de alguém estudando tarô, que eu já vi algumas pessoas descrevendo desse jeito. Ah, você tem que decorar todos os arquétipos, você tem que saber tudo sobre aquilo, para você falar com propriedade sobre aquilo. Então a pessoa vai ficar mega mental, lendo, 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 e não tem uma relação ali carnaval, uma relação física com o arquétipo, né? E aí, às vezes isso dá certo, claro, você fica anos e vai, e aquilo vai te tomando, e de repente você se sente tomado por aquilo e toma coragem e começa a colocar o seu corpo em jogo, né? Colocar a sua relação em jogo. É possível esse caminho, mas ele é muito mais longo, muito mais tortuoso e muito mais chance de você ficar só mental, ficar com medo e desistir no meio, né? Se você tem uma relação direta com a coisa, então se você primeiro coloca o seu corpo em jogo, entende ali o que está funcionando no oráculo, entende a sua intuição, entende o que está acontecendo dentro de você, depois quando você vai perceber que aquilo ali tem uma estrutura, que aquilo ali pode ser usado em uma certa tradição, você vai estudar essa tradição, aquilo ali entra com você tipo uma camisa sob medida, entrou e já coube, né? Mas se você fica cultuando a tradição sem viver ela, é muito mais lento, muito mais trabalhoso, muito mais, enfim. Eu acho que hoje em dia a gente já pode se questionar, né? De onde vem isso? Onde vem o tarô em mim? Onde vem o oráculo em mim? Onde tem esse poder de cura em mim? E aí, voltando pro tema do carnaval, porque se alguém quiser fazer pergunta, pergunta, hein? Voltar pro carnaval. O carnaval, eu acho que dá um vislumbre disso, né? Um vislumbre desse êxtase xamânico, um vislumbre desse potencial de contato direto, sem passar por religião, sem passar por intermediário, sem passar por sei lá, por outros filtros, né? Você contato direto ali, tá, isso aqui, o que é isso? Ah, como que eu posso lidar com isso? Lola falou, muito bom, libertador, saber possível esse caminho. Obrigado, Lola. E é um caminho que, se você, assim, tem esse caminho, não sou só eu, né, nesse mundo, mas eu acho que como cada um tá vendo o seu caminho, eu acho que essa brecha vai se abrindo em vários lugares, né? Vai se abrindo num certo xamanismo contemporâneo, né, que vai recriando coisas, vai se abrindo no caminho da magia do caos, não sei quem conhece a magia do caos aqui, né, que é enfim, uma ideia de uma magia anarquista, né, de uma magia de contato direto, né, e que pode ser recriada. Esse termo xamanismo freestyle não é um termo meu, né, é um termo gringo desse pessoal, mas a gente tem essa abertura hoje. Eu acho que o artista ele tem esse chamado, né? Tem esse chamado. Pergunta, gente. Quem quer fazer pergunta, pergunte aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi aqui das caixinhas. Eu tô olhando no outro celular porque não ficou naquela coisinha de aparecer automático. Já falei do curso, já falei do tarô, já falei dos cristãos, já falei de tudo, gente. Lola que tinha perguntado, né? Existem dois extremos. As pessoas se retiram, as pessoas vão para farra. E eu estava falando que essa dicotomia, né? É uma dicotomia que existe, mas é uma dicotomia cultural. E que não precisa ter esses extremos, né? Tipo, ir para farra pode ser um retiro também, né? Um retiro da vida cotidiana, né? Um retiro do... Tem isso que eu falei ontem, vou falar isso de novo aqui. Falei no Stories, mas falei tão rápido, né? Essa ideia do ritual
como um ponto de passagem, né? Então a gente tem assim, a vida cotidiana e o ritual como uma ruptura que desorganiza, né? Então se você tem no carnaval alguém, né, um pobre fantasiado de faraó e um rico fantasiado de mendigo e aquilo ali interagem, todo mundo canta junto, pode ser uma utopia, né, meio fantasiosa isso, mas tem uma desorganização social. E essa desorganização social é muito saudável. E todos os ritos de passagem têm isso também, né? Você, de repente, num rito tradicional, sei lá, indígena, né? Ou chavante, sei lá. Você tem um momento em que você é criança e tem um momento que você é adulto. E aí você precisa passar por essas provações, por esse ritual de passagem. Nesse momento, é um momento muito interessante de estudar, que eles chamam de limiar. Esse momento você não é nem criança nem adulto. Nem homem nem mulher, nem chefe, nem empregado, nem... Esse limiar é um lugar de reorganização das estruturas. É onde as coisas são destecidas e podem ser retecidas. E na arte, o mesmo teórico, né, o Turner, ele fala do liminoide, né? Então você cria um espetáculo teatral, você cria um parêntese ali. Então aqui, ó, não estão valendo as regras normais, estão valendo essas regras do teatro, ou desse teatro específico. Ó, aqui nesse desfile de escola de samba estão valendo essas regras. Aqui nesse desfile de bloco estão valendo essas regras. Aqui nessa cerimônia que a gente inventou, autocriada, né, estão valendo outras regras. Então, a gente pode ir tecendo outras regras, né? Se for artisticamente liminoide, ele fala porque é temporário, né? Não é uma passagem que transforma a pessoa. Eita, marimbondo. Tá, marimbondo. Estou aqui falando das transformações e marimbondo. Muito interessado em tudo, só agradecer pelo conteúdo. Obrigado, Toda Natural. Já sei o seu nome, mas eu esqueci. Toda Natural. Né, então, a gente entender que a arte tem essa mesma potencialidade. O liminoide seria uma simulação desse liminar, né? Uma simulação. O marimbondo ele não está muito feliz comigo. Deixa eu abrir a janela para o marimbondo sair. Sai. Alguém falou uma coisa, eu vou ler aqui. Lua. Muitos astrólogos associam essa inversão social do carnaval ao arquétipo do signo de Aquário. Eu vejo muito isso também. Pode ser. O arquétipo da desconstrução, né? O arquétipo que é um arquétipo necessário na nossa vida. Tô aqui com... Não sei se vocês veem, vem um marimbondo aqui na minha cara e vai embora. Ontem ele me picou aqui, gente, ficou inchado. Eles estão morando aqui do lado, a gente não tira. Enfim, vai para a sua vida. Mas o ciclo da astrologia, né? O ciclo da astrologia, o sistema simbólico da astrologia, ele é muito completo e foi trabalhado por muitos anos, né? Milênios que vão acumulando histórias, né? Das conjunções, das constelações, dos planetas. É um sistema muito interessante, muito rico e entende esse ciclo, né? O tarot também é outro sistema também que vai entender os ciclos, né? Então a gente tem dezenas de possíveis sistemas, né, as mitologias de cada cultura, de entender os ciclos, de entender os arquétipos, e os arquétipos que não são nada mais do que a nossa experiência ancestral da vida, né? Os arquétipos correspondem a como a gente está vivendo, ao que a gente está vivendo. Então, os arquétipos correspondem às nossas fases de vida. Então, por exemplo, Aquário vem sempre depois de Capricórnio, né? Então você precisa estruturar para depois desestruturar, e aí depois vem Peixes que sintetiza, né? Então, e depois que você está na síntese, você tem a pulsão ariana de começar de novo. Então, esses ciclos são um entendimento do ciclo da vida, né? E aí, como que a gente está se vendo no espelho, né? A gente se vê nas constelações, a gente se vê nos planetas, a gente se vê nos... O tempo tá falando com a gente aqui. O que vocês estão achando disso aí? Escreve aí nos comentários o que vocês estão achando. Se eu estou viajando, o que eu falei que fez sentido para vocês, o que não fez sentido, discordem de mim, questionem, que as perguntas que eu tinha aqui acabaram já. Nadan Responde. Toda terça-feira eu faço Nadan Responde, né? Eu falei que é surpresa essa live, mas é porque eu não divulguei, porque eu não tinha certeza se ia dar para fazer no carnaval e tal.
mas essa ideia de estar sempre podendo responder e responder é também reorganizar esse material, né? Eu nem sei o que perguntar, disse eu mesma, Audrey. Agradeço muito pela generosidade de dividir seu conhecimento. Vou participar do curso com certeza. Obrigado, Audrey. São muitas coisas, né? As pessoas, eu conversando com o pessoal que está me ajudando em organizar os cursos e tal, e tem essa dificuldade de eu estar falando sempre de mais de um assunto, né? Se eu falasse só de tarô ia ser mais simples, né? Mas para mim o tarô faz sentido porque ele passa pelo ritual, passa por fazer, né? Pedro falou, sempre curti o tarô, mas nunca tive paciência de estudar. Eu também não. Na verdade, eu só fui estudar tarô mesmo depois que eu já estava jogando há um tempo, né? Com a minha mãe eu jogo, era tradição oral, né? Com os 11 anos eu aprendi com a minha mãe. Ela estava fazendo curso, falava algumas coisas para mim, eu brincava com as cartas e tal. E aí comecei a tirar cartas para mim e tal. E aí ficou isso. Nunca li livro de tarô nessa época, né? Imagina com 11 anos, não li os livros. Eu cheguei a comprar um livro que eu gostei de algum baralho e pedi para minha mãe. Acho que com 12 anos eu ganhei um... Era uma versão do Rider-Waite, que chamava Tarô dos Boêmios. Uma versão bem parecida com o Rider-Waite. E eu tinha o livro, mas eu não li o livro. Eu ficava brincando com as cartinhas, né? E aí isso ficou. Meio que essa cultura ficou. E eu só fui voltar a estudar tarô depois que eu fiz o meu baralho, né? Que é o material de audições. Eu fiz um baralho meu, um oráculo pessoal. E aí comecei a jogar, mas por que isso está funcionando, gente? Mas como assim? Como isso está funcionando de novo? Porque eu jogava para os amigos artistas, achavam lindo, achavam, que legal, vamos lá. Mas aí eu comecei a jogar para pessoas que eu não conhecia, comecei a jogar para pessoas que não eram da arte. Aí resolvi ir para a feira, fiz várias semanas na feira, e jogando para as pessoas na feira. E como que isso está funcionando? E de onde isso vem? Depois disso que eu comecei a ler sobre o tarô. E aí eu li umas coisas e falava, não, isso não tem nada a ver, não gostei desse livro. Era cheio do coisa, não, esse aqui eu não gostei. Até eu encontrar coisas interessantes, né? Enfim, parece muito metido, né? Mas é como se você tem a vivência e alguém fala de uma vivência que não ressoa com você, né? Fala, não, mas não sou dessa escola, não. Mas aí depois eu fui achando livros mais divertidos. Toda natural, processando tudo aqui. Fiquei na dúvida quando serão essas lives sobre oráculo e tarô. O curso vai começar dia 24, né? Ou seja, daqui a uma semana, quarta-feira, pós-cinzas. Quarta ou terça? 24 é quarta. Quarta-feira, e vão ser 7 lives às 8 da noite, que ficam gravadas por 24 horas. E tem um grupo, as lives vão ser no Instagram, mas eu vou mandar algumas meditações e alguns PDFs e tal, com as aulas e tal, num grupo de WhatsApp. E aí pra você se inscrever e participar, tem lá no meu perfilzinho, tem lá a inscrição pro Tarô Criativo, que é essa semana de lives. O curso de performance e arte cura, né, que é o do Parque Lage, já está com as inscrições abertas. O curso de tarô vai ser meio que esse curso, né, o Tarô Criativo, uma introdução para o curso da Arte do Tarô, onde a gente faz o nosso baralho, que começa na semana seguinte, as inscrições são dia 2, o curso começa dia 6, uma coisa assim. Carol Rio, que bom, Carol, beijo pra você. E Lola falou, começa brincando. Eu acho que a vida é sempre assim, né? Você começa, você vive, e depois você quer problematizar, e para você dar um próximo passo, você precisa estudar um pouco. Mas o primeiro passo tem que ser corporal. Para começar com o baralho, você recomenda comprar qual? Antes de fazer o meu, todos os baralhos são bons, né? Eu começo com o tarô de Marsella, porque eu estudei com o Jodorowsky, é ótimo, né? Eu estudei com alunos do Jodorowsky, e, enfim, entrei muito nesse universo, e ele me convenceu com o tarô de Marsella. Convenceu não, né? É o tarô que a gente tem mais antigo, né? Tem a versão do Jodorowsky que estava esgotada, mas é maravilhoso. Mas se não, tem outras versões de tarô de Marsella que também são legais. Mas qualquer baralho pode ser interessante, né? O que eu faço, e a metodologia do curso primeiro eu faço o meu, primeiro eu entendo na minha mitologia pessoal onde está funcionando. E o funcionamento, sabe? O funcionamento de tirar a carta, porque o grande lance não é o que a carta significa. Não é aquilo que você pega a carta e lê no livro que ela significa.
O grande lance é fazer as conexões, né? As analogias e as metáforas entre o que a carta significa, o que você está sentindo, o que a outra pessoa perguntou. São essas conexões que é o jogo, né? Então isso é muito mais interessante se você tem intimidade com o baralho, né? Aí pra você ganhar intimidade com o baralho, como que você tem? Se você fizer o seu, é o baralho mais íntimo que você tem, né? Não tem como você errar no desenho que você mesmo fez. Né? Então essa intimidade, aí muitas vezes as pessoas fazem baseado em suas vivências e tal. Eu acho melhor você... Mas enfim, se você... Tô falando do meu método, né? Mas fora isso, todos os baralhos são interessantes. Mesmo os baralhos que não são tarô, né? Eu gosto de todos os baralhos, né? O das deusas, os do norte... Como que chama? Do norte... Xamanismo norte-americano, né? Como que eles chamam esse? Do caminho sagrado. Do Osho. O Osho tem um que é tarô zen, né? E tem outro que é o tarô de histórias. Todos eles têm esse mesmo funcionamento, né? De você se espelhar, de você poder ler, de você poder se refletir e flexionar as imagens, que é o grande lance. Vai começar... Para começar... A arte do tarô vai ser no Parque Lage? Então, Carol, a arte do tarô eu não estou fazendo no Parque Lage porque eu senti necessidade, eu fiz um semestre, eu já fiz vários semestres no Parque Lage, né? Começou no Parque Lage, porque eu acho que é um curso de arte, principalmente. Mas eu fiz um semestre quando começou a pandemia lá e eu fiquei sentindo falta de outras ferramentas. Então a gente saiu do Parque Lage, a arte do tarô, é todo online, tem uma grande quantidade de material gravado e tem as aulas ao vivo online. E o Arte Cura é também online, mas pelo Parque Lage. Aí sim eu acho que faz sentido estar lá. Porque também as ferramentas que o Parque Lage tem são muito, né, assim... enfim, são as ferramentas só de videoconferência, né? Eu estou fazendo uma plataforma que aí eu tenho onde botar gravado as coisas, tem onde ter os vídeos, tem onde interagir, enfim, eu acho mais... Foi muito bom, né? A primeira turma que a gente fez assim foi do semestre passado. Foi muito bom, eu acho que foi uma decisão acertada. E dá mais flexibilidade também, né, pra gente. Eu poder incluir módulos extras, então eu estou gravando coisas extras. Né, a gente fez um extra sobre psicomagia, aí gravou coisas extras, aí inclui, aí vai fazendo tipo uma biblioteca, né? E no Parque lá a gente meio que fica só na relação sincrônica e é mais... Mas é bom também, eu acabo botando no Google Drive separado para quem perdeu a aula, né? Mas não tem uma organização e, enfim, não estou mais fazendo no Parque Lage a arte do tarô. E o curso semana que vem, né, o curso de tarô criativo vai ser todo no Instagram e pelo WhatsApp. Transboda Terapia falou, maravilha, maravilha, obrigado. O que mais, gente? Perguntas, desejos, sugestões? Vamos tirar uma carta para fechar? Ou o que vocês querem? Nada? Ninguém quer nada? Manda um beijo. Audrey, acho muito interessante como nas lives com seus alunos, durante o jogo, eles também sempre falam deles mesmos. Acho que cria uma conexão muito legal com quem está lendo e com quem está consultado. Boa observação. Porque é uma investigação sobre si mesmo, né? No fim das contas. Mesmo quando você está tirando para os outros, isso com qualquer baralho também, você está se investigando, né? Eu tive um professor que falava isso, né? Que você tem que trabalhar muito as suas questões pessoais, porque as pessoas que se sintonizarem com você e quiserem jogar com você vão ter as mesmas questões que você. O inconsciente delas sabe, ele pega ali assim, vem ali por causa da sua avó. Se você não trabalhou a sua avó direito, você vai penar. Então você tem que trabalhar as suas questões, as suas familiares e pessoais, para poder ajudar as pessoas que vão vir. Tira uma carta. Tira uma carta. Acho uma carta interessante sim. Vou tirar uma carta então, calma aí. O baralho tá ali na mesa. Baralho. Vou tirar uma carta do materializador de sonhos, né? Uma mensagem para todas e todos que estamos aqui. Só uma mensagem para todos. O materializador de sonhos, eu sempre repito, né? Porque eu nunca sei se tem alguém que não sabe. É o meu baralho, né? Cada baralho é um sonho que alguém me contou.
Isso entre 2008 e 2010, 2011. Então eu fiz as esculturas de 2008 a 2011. Em 2012 eu fiz essa publicação desse baralho. Então cada carta aqui... Ih, já caiu uma. Cada carta é um sonho que alguém me contou e a partir desse sonho a gente flexiona. Ó, a casa cai. Uma mensagem pra gente agora. É um relevo bem suave, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo perceber. A imagem é uma pessoa dando um salto assim dentro de uma casa e o telhado está meio caindo. Assim, o sonho dela era justamente que ela estava numa casa conhecendo um lugar novo e olhava o telhado e dava para ver as telhas e tinham espaços assim que dava para ver o céu atrás das telhas. E ela está meio contemplando isso quando ela se dá conta que o telhado pode cair, que ela tem que se mover rápido. Que ela tem que se mover e sair da casa logo, né? Então tem uma coisa de uma certa urgência. Então um conselho que geralmente quando eu tiro essa carta, né, assim, solta, né, quando ela está num jogo pode ser outras coisas, é pra gente saber o momento de tomar atitudes rápidas também, né? Saber o momento de parar de perguntar o que está acontecendo e começar a agir, né? Porque as casas não ficam... A casa é muito nosso corpo, né? É muito nossa estabilidade. Então a gente às vezes tem que sair da gente mesmo, né? A gente está num lugar de conforto e tal, e contemplando aquilo, mas às vezes a gente precisa sair da gente mesmo, sair do controle, porque essa casa às vezes é um pouco... E esse controle, essa estrutura é um pouco ilusória. A gente precisa saber sair da gente mesmo, sair dos lugares que não estão fazendo a gente crescer. Não sei, bateu aí pra vocês? É uma carta super desafiadora. Muitas das cartas, as primeiras cartas, né? Vou contar um pouquinho disso, que é muito legal. É ótimo. Eu acho mesmo legal mesmo. Enfim, mas as primeiras cartas foi muito impactante pra mim, né? Porque a pessoa me dava um sonho, e eu começava a fazer o sonho, eu começava a fazer correlações do que o sonho com a minha vida, né? Falei, caraca, isso está acontecendo na minha vida. E os primeiros 10 sonhos foi muito intenso, assim, eu estava vivendo um momento muito intenso aqui. A casa cai já é o número 37, né? Já estava um lugar assim, eu comecei a pegar alguns sonhos que eu não entendia o que estava acontecendo ali, né? E jogando a carta é que eu fui descobrindo, né? Jogando e cada vez fazendo uma flexão diferente, foi que eu comecei a entender o que ela estava querendo dizer para mim. Ó, genial, disse transborda, ela falou que adorou, adorei, pá, caraca, bateu demais, sair de onde não estamos crescendo. Aff, Pedro achou que às vezes o baralho fala coisas que a gente não quer saber, né? Que a gente não quer escutar, também acontece. Vamos tirar um tarô de Marcélia também, já que eu falei de Jodorowsky. O tarô de Marcélia, eu sempre achei ele horrível. Não sei se vocês acreditam nisso. Porque a minha mãe jogava com o tarô do Crowley, né? Que é super loucaço e tal. Que é de uma artista, Frida, e que é super maravilhosa e tal. E super complexa, cheia de cores. E Marcélia eu olhava assim e falava, que coisa velha, né? E eu não gostava. Aí até que um dia eu fui a Marcélia, né? Para um evento de performance. Eu justo estava nessa coisa de estudar tarô e não sei o quê. Aí me convidam. Vai ter um evento de performance na Universidade de Marcélia e tal. Você só precisa arrumar passagem. Vamos lá, fazer uma apresentação. Vamos. Consegui um edital até do governo do estado na época, super improvável. Fui para Marcélia e fiquei procurando lá o tarô nos lugares, perguntando das coisas. E não tinha tarô em lugar nenhum. Ninguém sabia de tarô. Perguntava para as pessoas assim, e as pessoas me respondiam, mas tem um tarô de Marcélia? Eu fui num lugar que chamava Ganesha. Eu falei, pronto, achei. Ganesha. Se fosse no Rio de Janeiro uma vendinha natural escrita Ganesha, certamente ia ter vários contatos de pessoas que jogam tarô para me perguntar onde é que tinha coisa de tarô de Marcélia lá. Aí cheguei e perguntei pro caixa, o caixa olhou assim para mim. Aí chamou o dono do lugar, né? O dono olhou assim para mim, tipo, o que tem a ver Ganesha com tarô? Na verdade, não tem nada a ver, né? São culturas diferentes, não tem nada a ver. Mas no Rio de Janeiro, se tivesse uma vendinha Ganesha, certamente tinha um cartazinho assim de quem joga tarô. Certamente tinha um negócio no jornalzinho Ganesha, não sei se vocês conhecem, mas tem um jornalzinho Ganesha. Não tem nada a ver, eu sou aqui ayurvédico, faço comida natural, orgânica, não tem nada a ver com tarô. Desculpa, por que você está perguntando isso?
Mas enfim, não tinha tarô lá, aí me botaram em contato com um pessoal do Jodorowsky, uma amiga que tinha morado e tal. E aí eu fui para Paris depois e joguei um jogo super intenso com uma discípula, né, do Jodorowsky, a Eva. E a gente trocou, na verdade, eu joguei pra ela, né, ela jogou pra mim. E aí a gente deu 3 cartas. E ficamos 2 horas conversando dessas 3 cartas. E ela começou a falar da genealogia, me deu uma psicomagia pra fazer. Eu falei, caramba, tem muito mais coisa então no tarot de Marselha do que eu tinha nos livros, né? Do que eu tinha já ouvido falar. E aí eu já tinha lido psicomagia, eu já usava psicomagia nas aulas de performance. E aí fui ler o Metagenealogia, fui ler o Caminho do Tarot, que não tinha em português. Lançaram, agora tem o melhor livro. É ótimo, né? Como se eu tivesse lido todo. Mas o livro de tarô muito bom, do Jodorowsky, que é o Caminho do Tarô, A Via do Tarô. Aí eu li em espanhol na época, logo depois que lançou em português. E aí me fui aprofundando e fui pegando afeição por essas cartas. Tudo isso para tirar uma carta, gente. Vamos lá. As pessoas riram da piada, bananando. É a vida, né? Eu achando que eu tava no Rio de Janeiro. Ganesha. De tarô. E não tinha. Eu tirei uma foto lá no museu histórico de um baralho comum, né? Porque Marsella é uma cidade famosa pela indústria, né? Então tinha essa coisa da história da indústria, da água encanada, e uma das indústrias fortes era essa imprensa, né? A imprensa nasce ali, um dos principais na França era Marselha. Porque Marselha é um porto também, então recebe as informações todas que vêm da África e da Ásia, chegam... Marselha é uma cidade mais antiga que a França, né? Ela é muito anterior à França. Ela passou pelo Império Grego, passou pelo Império Romano, passou pelas invasões dos gotos, dos visigotos, passou por não sei o quê, e até que se formou a França, né? Então é uma cidade com muita história. E lá as pessoas imprimiam o tarô lá porque era o lugar onde tinha impressão, né? Mas o tarô era uma coisa de linguagem oral, de cultura popular, que circulava ali por todo o sul da Europa, pelo menos pelo sul da Europa, né? Quando começou a ser impresso em Marselha. Uma carta pra gente encerrar, gente? Vou tirar, né? Um arcano maior. Peguei só os arcanos maiores aqui. A justiça. Quem gosta da justiça? A justiça, a gente estava falando disso de agir rápido, né? Acho que a justiça vem para equilibrar a gente, né? Para saber dar essa ponderada também, calma, agir rápido, mas agir devagar também. Vamos pensar bem nas coisas que a gente está fazendo. Então a justiça é muito uma carta de equilíbrio, né? Mas se você for olhar a carta, ela é toda desequilibrada, né? Principalmente nesse baralho aqui. Ela é muito desequilibrada. Você vê que a cadeira dos dois lados é diferente. Você vai ver que ela está tentando equilibrar as coisas, mas eu gosto muito dessa imagem, né? Um dos lados da balança ela está empurrando com o cotovelo e o outro lado da balança ela está empurrando com o joelho. Então essa justiça é sempre uma tentativa, uma idealização e uma coisa que é um certo ideal difícil da gente realizar, né? Então no dia de hoje, como que a gente consegue se equilibrar e ao mesmo tempo aceitar que as coisas são desiguais, né? Aceitar que o mundo é diverso, aceitar que as coisas são diferentes. Se a gente tem que sair rápido de nós mesmos, né? Cadê a outra carta? Tá ali, guardei. Né? Saber que, enfim, não sei, tem tanta coisa para quando sai uma carta dessa, pode puxar qualquer pedacinho dessa carta, né? Se eu posso pegar esse manchinha roxa ali e falar da transcendência que é o equilíbrio, né? Da capacidade de transcendência. Eu posso falar dessa espada sobre o cortar o passado e saber olhar o presente, né? Ela está olhando bem de frente para a gente o presente. O que é justo agora? O que é real e justo e presente para mim agora? Como que eu consigo equilibrar os meus desequilíbrios agora? Né? E ela é uma figura muito intensa, né? Ela está olhando para a gente de frente, ela tem essa coroa que é quase um olho, olhando assim, conectando. Então a justiça, no bom sentido,
é essa conexão com uma mente maior, com uma mente divina, com uma mente de que sabe o que é o ideal, o que é o bom, o que é o justo, o que é o certo, e saber contemplar as diferenças dentro dessa justiça. Enfim, como um conselho, as cartas, quando você tira elas soltas, eu estava falando que o significado das cartas, ele é muitas conexões, né? Então, que conexão tem essa carta com o meu dia hoje? É muito mais importante do que essa carta diz sozinha, né? Eu repito isso às vezes, né? Que as palavras sozinhas não têm significado. As palavras precisam da frase. E o que é a frase? Quando a gente tira uma carta assim, a frase é o nosso dia. Então, como que essa justiça e essa casa cai, entram no nosso dia e fazem sentido e geram metáforas para a gente se entender com o dia de hoje e geram metáforas para a gente se aprofundar no nosso caminho, né? Porque o nosso caminho é um caminho simbólico. O processo de autoconhecimento é um processo simbólico. Então, você está se espelhando nas cartas, essa ajuda. E é isso que eu vou estar falando no curso Tarô Criativo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no Tarô Criativo. Vai ser de graça a partir da semana que vem, dia 24. Tem o link para se inscrever lá na minha carinha. Tá bem? Vamos ficando por aqui. Sexta-feira tem outra live, às 11h11. Eu vou dar uma folga aqui no carnaval. Mais uma pequena folga. E aí eu começo uma maratona, né? Que vai ter papo com cartas quase todo dia. E quarta-feira começa o curso. O curso vai ser às 8 da noite. Mas vai ficar gravado por 24 horas. E o papo com cartas é às 11h11 da manhã. Essa sexta eu vou conversar com uma querida, que é a Karina Joana, que mora num barco. Pessoa maravilhosa. E estejam aí, a gente vai trocando. Quem quiser me mandar feedbacks, obrigado pelos beijos, me escrever, estamos aqui, estamos em contato. E obrigado todos e todas. Saúde para vocês. Vou deixar gravado para quem chegou tarde, vou deixar quem quiser assistir depois sobre carnaval e rituais, e nem sei mais o que a gente falou, tanta coisa. Beijos!